renove com o teu sobrenatural. Essa é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Vamos adorar aquele que é digno, aquele que é adorado, aquele que é exaltado. Vamos render glórias a Ele neste lugar. Abra seu coração para o Espírito Santo. Se você está feliz de estar aqui na casa do Senhor nessa noite, querido, dê o seu melhor para o Espírito Santo de Deus. Fale com Ele, fale com seu Pai. Abra seu coração. Se entregue totalmente a Ele. Deixe Ele falar contigo nessa noite. Abra seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir o que o Espírito Santo quer falar contigo nessa noite. Deixa o cansaço de lado, deixa a tristeza de lado. Que nessa noite Ele possa ser seu consolo, seu abrigo. Amém? Vamos adorar aquele que é digno. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. E todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de meu nome. Alegre te louvo por teu grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, vamos do início declarar a Ele, meu Jesus, todos juntos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
Aleluia. Tu és santo, Jesus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Nós cremos que Tu nos ama, Pai. Teu amor é incomparável, Jesus, é inigualável, Deus. E tem ciúmes de mim, e o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Você pode abrir a sua voz e declarar: Ele me ama. Oh, oh, Ele me amou. Eu creio sim, Pai. E Ele me ama. E Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Oh, me ama. Ele me ama. E Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele mais uma vez me ama. Declara Ele me ama. Ele te ama. Oh, me ama. Ele me ama. E somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O
Teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. E não tenho tempo pra perder com meus sentimentos. Quando vejo que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia! Nós cremos assim, Pai. Nós cremos que Tu nos amas, Jesus. Nós cremos que esse amor é incomparável, é inigualável, Jesus. Vamos declarar: somos Sua herança. E somos Sua herança. E Ele é o nosso galardão. E Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra e como um beijo apaixonado, meu coração dispara em meu peito. E não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, somos Sua herança, declare mais uma vez: somos. E somos Sua herança, Ele é o nosso galardão. E Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração meu peito acelerado. E não tenho tempo pra perder sentimentos quando penso que Ele me ama. Essa é a Tua igreja, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Tu és adorado, Jesus. Nós cremos, Senhor, no Teu amor por nós, Pai. Eu creio que Tu me amas. Ele me ama. E me ama. Você pode levantar a mão pro irmão que está do seu lado e declarar: e Ele te ama, e Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Eu creio, Ele te ama. Pode declarar para Jesus: eu te amo, e eu te amo, Jesus te amo, Jesus te amo, Jesus te ama, porque Ele me ama, Ele me ama. Louvamos o Teu nome, Jesus, aleluia. Deus, Jesus nos ama, né? E nós somos felizes, privilegiados por isso, amém? E com esse amor, eu queria convidar as nossas professoras para vir até aqui, amém? Vem, professoras. Todos vocês são professores. Nós queremos fazer uma homenagem
por esses homens. Cadê? Presbítero Flávio, evangelista Charles, pastor Roberto, obreiro Osiel. Cadê os professores? Aqui em cima mesmo. Isso, aqui, ó. Para que todos conheçam os professores dessa casa, amém? Cadê o obreiro Osiel? Evangelista Charles. Ah, já está aqui. Podem ficar aqui que eles vão tirar uma fotozinha. Quem mais? Cristiane, Chocotom, amém? Não, falei professoras, mas professoras e professores. É um privilégio ter vocês aqui como nossos professores, amém? Cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos adolescentes, cuidando das mulheres, dos varões, amém? É um privilégio isso. E eu queria chamar a nossa irmã Terezinha, amém? Ela fez assim um poema, amém? Vem cá, minha mãe. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, professores, lindos, abençoados. Não foi eu que fiz, não. Não sou poetisa. Eu fui inspirada pelo amor. Queridos professores, a mais linda missão. Ser professor é muito mais que ministrar aulas. Ser professor é dedicar-se com esforço e amor para ocupar na vida do outro, seja criança ou adulto, um lugar de destaque e valor. É grande a sua responsabilidade, mas recompensadora e gratificante. Porque o verdadeiro mestre não se restringe apenas ao intelectual. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ele incentiva o amadurecer, o desabrochar, o construir, o viver. Na escola bíblica dominical, se dá a conhecer, ensina o caminho, a verdade e a vida, para que se possa viver. Tira das 66 cartas do mestre todas as lições que se deve aprender, dando ao outro todo esse conhecer, a verdade que todos devem saber, né? Para que tenham liberdade de poder crescer. O mundo precisa de você. Nós amamos. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, nossa poetisa. Deus te abençoe, tá? O mundo precisa de vocês. Amém, irmãos? Não desiste não, tá? Tem hora que eu sei, principalmente no departamento infantil, dá vontade de desistir, né? Mas não desiste não, porque Deus é com vocês, tá? Cadê o nosso obreiro Jonatas? Ele vai estar orando, fazendo uma oração, agradecendo a Deus por todo o empenho e dedicação que vocês têm oferecido, se dedicado nessa casa, amém? Som. Fica de pé um pouquinho, estenda suas mãos como forma de bênção na vida deles. As crianças principalmente, ainda mais quando chega um cara de 1,86 m para reclamar alguma coisa com elas. Foi eu e eu quero me posicionar aqui na frente da igreja toda, pedir perdão para vocês. Gente, aconteceu uma situação, eu fui lá em cima falar com elas uma questão, só que eu me expresso muito e realmente me fiz parecer zangado, mas não estou. E se me pareceu para algumas de vocês, eu peço perdão de coração, já falei com a irmã velha. Minha tia não vai... Já foi meu aluno, tá? Tudo que eu aprendi foi com ela. Os maus e os bons. Vamos orar, estenda sua mão, igreja. Ó Pai, muito obrigado, Pai, por cada professor, Pai, que está aqui essa noite. O Senhor possa estar abençoando eles, ó Pai. Que eles venham permanecer firmes em Ti, porque a gente sabe que a luta é constante na nossa vida. O inimigo quer de qualquer forma, ó Pai, atacar os professores, porque eles que dão ensinamento, ó Pai, para a futura geração e para a geração presente. E muitas vezes o inimigo vem contra a vida deles, ó Pai, para que eles venham parar, desistir, desanimar. Mas o Senhor é que é o nosso sustento, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso porto seguro, que eles venham colocar toda a confiança deles, toda a esperança deles, todo o amor deles em Ti, Pai, na Tua palavra, ensinar, ó Deus, para as pessoas a Tua palavra.
Senhor, eles vão ser canais do Teu Espírito, ó Pai. Eles possam ser usados pelo Senhor tremendamente, ó Pai. Muitas das vezes não sobem no altar, mas estão fazendo muito mais nas salas, estão fazendo muito mais, preparando aulas em casa, preparando tantas e tantas coisas, ó Pai, para trazer uma bênção sobre as nossas vidas. Então, ó Pai, nesse momento eu peço a Ti, ó Pai, cuida de cada um deles, ó Pai, na concha das Tuas mãos. Estenda a Tua poderosa mão sobre eles. Traz perdão de pecado. Lava, Deus, dê inteligência, dê conhecimento, dê prazer a eles em Te servir e aprender mais de Ti, para que eles possam passar para os outros também a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esses professores, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Agora vocês vão receber uma lembrancinha. Que é do departamento infantil. Vocês vão usar bastante no verão. Nesse momento você tem aí a liberdade para trazer aquilo que você tem de melhor. Amém? O seu dízimo, a sua oferta. Já estão meio agitados. O Arraiá está um pouco agitado, porque eles estão felizes que hoje é a festinha deles lá em cima. Então eles querem subir logo. Amém? Mas nesse momento você tem liberdade para trazer o seu dízimo e a sua oferta. Quero estar perto de Ti, Senhor, e do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a Ti.
presença, do poder, do grande eu sou, grande eu sou, e grande eu sou. Para terminar, vamos declarar aleluias e aleluia. Santo, santo, tu és poderoso, Jesus, e que és digno, e não há outro. Poderoso, grande eu sou. aleluia, louvado seja o teu santo nome. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Entregamos, ó Pai, os teus cuidados, transferimos para os teus cuidados, Senhor. Ó Deus, cada um, Pai, que dizimou, que ofertou, Pai, nessa casa, que o Senhor possa abençoar o celeiro, Pai, dessa casa, e da mesma forma o celeiro da casa dos seus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa abrir porta onde não tem porta, e que o Senhor possa permitir que o milagre aconteça, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por esse privilégio. E aqueles que não puderam, Senhor, da mesma forma o Senhor possa visitar de maneira sobrenatural, permitindo que o milagre aconteça, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Desligue seu telefone nesse momento, coloca no silencioso. Amém? Eu quero convidar a nossa missionária Claudeli. Ela que é o canal nessa noite. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Coloca de pé um pouquinho. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, ó Deus, como todos os momentos tão especiais nessa casa, Senhor, chegou o momento que nós tanto aguardamos, querendo ouvir a Tua doce voz. Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, limpar o nosso coração, prender a nossa mente, Pai, para que não haja nenhum impedimento, para que a Tua palavra, Senhor, ela possa nos confrontar, para que a Tua palavra, Senhor, possa cair em boa terra, para que a Sua palavra possa, Pai, causar mudança em nós, Senhor amado, nessa noite. Eu quero entregar a tua filha, pedindo, Senhor, que tu, Senhor amado, continue a usando e que a palavra, Pai, que o Senhor já revelou do teu trono, do teu coração, para o coração dela, possa, Senhor, alcançar o nosso coração e, Senhor, produzindo o efeito pela qual ela há de ser enviada. Seja para a libertação, seja para a transformação, seja para a cura, para a edificação, para a exortação, para a salvação, seja, Pai amado, da forma como o Senhor vai ministrar, mas que o Senhor possa, Senhor, trazer esta palavra revelada, e que toda a retaliação do inferno contra a vida da tua filha retroceda, e que ela seja ela possa, Pai, dar um lugar para ser esse canal, Deus, a boca do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. É bom ganhar presente, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46, que vem falando sobre a cura do cego de Jericó. Amém? Vamos ler aqui no Data Show. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando.
ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tá bem? Podeis sentar. Vou fazer aqui uma introdução sobre esse texto. Conhecemos essa passagem sobre Bartimeu, o cego que estava ali, à beira do caminho, mendigando. E eu fui pesquisar sobre a origem de Bartimeu. Aqui o texto diz que ele era filho de Timeu. E pesquisando, aqui diz assim: segundo o historiador Flávio Joséfo, Timeu, pai do cego, Bartimeu, o prefixo bar significa filho de. Timeu foi um general que servia a Israel na unidade militar de Betel. Após aposentar-se do serviço militar, tornou-se um combatente bem-sucedido. E com a ocupação dos romanos na Palestina, seus bens foram confiscados e o soldo da sua aposentadoria cortado. Por conta disso, ele passou a liderar movimentos revoltosos para desestabilizar o governo romano na região. Foi perseguido, preso e morto. E seu filho teve os olhos cegados, prática comum para eliminar os filhos homens ou torná-los deficientes para que não seguissem o exemplo de seu pai, passando a ser um exemplo vivo. Era muito comum o governo romano ter essa prática de cegar os filhos homens daqueles que eles viam como inimigos, para que os filhos não viessem a seguir o exemplo de seus pais. E Bartimeu, o texto diz aqui que ele estava assentado à beira do caminho, mendigando, e Jesus, ele saía de Jericó, e à medida que ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Ou seja, ele era cego, mas ele estava ali atento, porque é conhecido que quando o ser humano perde, né, uma parte dos seus sentidos, no caso dele a visão, os outros sentidos ficam aguçados. E com certeza a audição dele estava bem aguçada e ele já ouvia falar de Jesus. Porque no momento em que ele ouve que Jesus estava ali, naquele lugar que Jesus estava passando, ele começa a aclamar: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi é um título do qual ele tinha o conhecimento que viria da linhagem de Davi, o Messias. Ou seja, ele tinha esse conhecimento. Ele era cego, mas ele ouvia e ele tinha o conhecimento de quem era Jesus. E agora que Jesus está ali, ele estava assentado. O texto diz que ele tinha uma capa. A pessoa, quando se tornava deficiente,
ela usava uma capa. A capa era uma autorização do governo para que ele pudesse mendigar. Ou seja, o mesmo inimigo que o cegou deu a ele autorização para mendigar. A capa representava a miséria na qual ele vivia. Ou seja, o próprio inimigo que tirou a visão dele estava agora dando a ele a oportunidade de catar migalhas, de viver de migalhas. E ele vivia ali, com certeza aquela capa estava suja, mal cheirosa, era aquela capa que o protegia do sol, que o protegia da chuva. E ele agora ouve o que Jesus está passando. Ele tem o conhecimento de que Jesus, ele é filho de Davi, ou seja, da linhagem de Davi. E ele agora começa a clamar. E muitos começaram ali a repreendê-lo para que ele se calasse. Só que ele, irmãos, ele não deixou passar a oportunidade. Primeiro ponto nessa mensagem. Quantas pessoas estão deixando a oportunidade de ter um encontro com Jesus? Ouvem falar de Jesus, sabem que Jesus é o Filho de Deus, sabem que Jesus pode trazer a resposta, pode trazer a cura, mas estão deixando passar a oportunidade. Bartimeu, embora ele tivesse sofrido uma tragédia na sua família, ter o pai assassinado, ele perder a visão por conta das atitudes do pai, ele agora estava sofrendo as consequências das atitudes do seu pai. Quantas famílias hoje estão sofrendo as consequências? Filhos que, por causa de atitudes erradas, tomaram caminhos errados e hoje os pais estão sofrendo as consequências ou vice-versa. Pais que tomaram atitudes erradas e os filhos estão também sofrendo a consequência junto com eles. E a tragédia, ela se abateu sobre a casa desse homem, sobre a família desse homem. E ele ficou confinado. O texto não diz quanto tempo ele estava nessa situação, mas ele ficou ali confinado a viver naquele estado de miséria, assentado à beira do caminho, mendigando. Só que agora, Jesus ele estava presente naquele lugar. Eu quero dizer para você que está ao alcance dessa mensagem, você que está em casa, aonde essa mensagem chegar, talvez a tragédia se abateu na sua família, talvez o inimigo investiu pesado contra a sua família, você perdeu coisas pelo caminho e hoje você está vivendo uma situação de lamentação, de miséria, mas tem uma boa notícia, Jesus ele está presente, Jesus ele está passando e é ele que pode trazer a resposta e mudança para a sua vida. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Só que ele sabia que aquela era a oportunidade que ele não podia deixar passar. Eu aprendi uma palavra com um pastor que já dorme no Senhor, que ele dizia: qual é a maior dor? Você sabe qual é a maior dor? A maior dor é a daquele que sente. Eu não posso dizer que a sua dor é maior que a minha ou a minha é maior que a sua, porque quem sente é que sabe o que está passando. E ali estavam repreendendo aquele homem para que ele se calasse, porque ele gritava, porque ele não podia ver Jesus. Então ele tinha que usar a voz dele para chamar a atenção do mestre. E ele não se calou diante das pessoas ali, o repreendendo, para que ele se calasse, mas ele continuou a gritar cada vez mais, porque ele estava determinado a não deixar passar aquela oportunidade. Ele sabia que aquele momento na vida dele era crucial para que houvesse uma mudança na sua vida. E
aconteceu que, de tanto ele insistir em gritar, o texto diz que Jesus parou. Irmãos, quando nós clamamos, quando nós persistimos em clamar, Jesus, ele para atender a mim e atender a você. Eu não sei o que está sobrevindo na sua vida, a batalha que você está enfrentando, o processo que você está passando. Eu estava falando na escola dominical para as irmãs. Às vezes, parece que Deus ele está surdo ao nosso clamor. Parece que Deus está indiferente, porque Deus ele permanece em silêncio. Você clama, pede, clama, chora, ora e nada muda, você não vê nada acontecer e Deus ele se cala, mas eu aprendi que até no silêncio de Deus, Deus ele está falando, está nos ensinando alguma coisa. O silêncio de Deus não quer dizer que ele está te negando. Deus ele está te observando. Deus ele está vendo o teu posicionamento diante do silêncio dele. Bartimeu, ele não se deteve. Ele não se deteve diante daquelas pessoas que estavam ali mandando que ele se calasse. Porque ele sabia que aquele que poderia mudar o curso da sua vida estava passando naquele lugar. E ele grita cada vez mais alto, e agora o texto diz que Jesus parou. E quando Jesus para, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei há quanto tempo você está clamando, eu não sei há quanto tempo você está aguardando uma resposta de Deus, mas saiba que Jesus ele vai parar, e quando Jesus parar, algo vai acontecer na sua vida. Não cesse de clamar. O tempo, ele nos desgasta, nos traz desgaste, não é verdade? O nosso problema é o tempo, é vencer o tempo, porque o tempo nos traz desgaste, o tempo nos traz cansaço. Você clama, ora, busca, chora, você caminha para a casa de Deus, você faz a obra, e você está dentro de um funil, você está dentro de um processo, e você não vê nada mudar, você não vê nada acontecer, mas é diante da tua perseverança em continuar clamando, incomodando o mestre, que vai chegar um momento em que ele vai parar. E quando Jesus para, Jesus disse: chama ele. E disseram para o mestre: olha, tenha bom ânimo, levante-se, porque ele está te chamando. Quando ele recebe essa informação, o texto diz que ele, atirando de si a sua capa, ele se pôs de pé num salto e foi ter com Jesus. E aí eu fico pensando, o homem era cego. Jesus não poderia ter ido até ele, como foi até aquele paralítico de Betesda? Jesus poderia ter facilitado para ele, né, presbítero Flávio? O homem cego, coitado. Jesus poderia ter se deslocado até ele. Mas não, Jesus parou. Mas ele que teve que tomar a atitude de sair do lugar onde ele estava e chegar diante de Jesus. Isso aqui, irmãos, nos ensina o quê? Deus, ele quer ver em nós a atitude. Eu vejo pessoas, pastora Nete, que ficam assim, está no processo, as coisas estão acontecendo, está na luta, aí fica assim, Deus está no controle. Não, Deus está no controle. Isso já virou um jargão. Deus está no controle. Quando não conhecíamos Jesus, né, era se Deus quiser, seja o que Deus quiser, né? Se Deus quiser. E hoje os crentes estão assim. Não, Deus está no controle. Aí não ora, não busca, não jejua. Não, Deus está no controle. Como se Deus tivesse que fazer tudo. E eu fico no meu comodismo. Ah, porque Deus é Deus.
ele está no controle, se ele quiser fazer, ele vai fazer. E se Bartimeu entrasse nessa linha de pensamento? Ele estava ali, necessitado, Jesus estava passando, e se ele ficasse esperando, não, Jesus ele vai me ver aqui, ele vai parar, vai vir até a mim, não. Ele sabia que ele não podia perder aquela oportunidade. E agora Jesus manda chamá-lo, e quando ele é informado que Jesus mandou chamá-lo, ele se levanta de um salto, ele joga fora aquela capa. Ou seja, ele rompeu com aquilo que estava representando a sua vida miserável. Ele rompeu, ele jogou fora aquela capa. Ele sabia que desde o momento que Jesus chamou por ele, ele ia ter uma mudança de vida. E agora, aquela capa era o recurso que ele tinha para mendigar. Irmãos, quantas pessoas que Deus quer fazer coisa nova, mas ainda estão presas às coisas velhas. É a capa velha, surrada, mal cheirosa, são situações antigas, são situações que representam algo que traz dor, que traz miséria, e as pessoas ficam agarradas e não querem abrir mão e ficam só lamentando a vida. Esse homem, quando ele recebeu o chamado de Jesus, ele largou aquela capa imediatamente. Ele se despojou daquilo que representava a sua miséria, a sua vergonha. E ele se colocou de pé num salto. E ele foi ter com Jesus. Ele saiu do lugar em que ele estava, mesmo sendo cego, e ele que se deslocou à presença de Jesus. Deus, ele quer ver em nós, irmãos, atitude. Deus, ele pode tudo, mas ele quer que eu e você, nós venhamos fazer a nossa parte. Ele quer que eu e você, nós tenhamos atitude. A atitude desse homem foi de fé, foi de perseverança em continuar clamando. Ele foi ali perseverante, persistente, mas quando ele teve que tomar uma atitude física, uma atitude de se levantar, ele não titubeou. Ele se levantou mesmo sem enxergar. E ele foi até Jesus. Acredito que alguém tomou ele pela mão e o conduziu. Mas o que chama atenção nesse texto foi a atitude da parte dele. Tem muitas pessoas que querem alcançar algo, mas só ficam sentados, lamentando, reclamando, murmurando e não fazem a sua parte. E assim não tem como Deus ele agir. Ele agora toma atitude. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus ainda pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu torne a ver de novo. Que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse: vá, a sua fé te salvou. Como é que está a tua fé, irmão? Como é que está a tua fé? A palavra de Deus diz em Hebreus 11 que sem fé, 11, obrigada, amado, Deus abençoe. Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que está a tua fé nessa noite? Você já desistiu, já jogou a toalha? Ou você está nesse jargão de que Deus está no controle, se tiver que acontecer, vai acontecer, se Deus tiver que fazer, Deus vai fazer? Ou você está crendo, você está perseverando em oração, você está batalhando, jejuando para você alcançar aquilo que você tem apresentado diante do Senhor? Como é que está a sua fé nessa noite? Jesus, ele diz que se nós orarmos com fé, nós podemos transpor montanha, uma montanha de um lado para o outro.
e nada vos será impossível. Que nós venhamos, irmãos, a buscar no Senhor, para que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, porque as lutas do dia a dia, como eu falei, elas nos trazem um desgaste. O tempo nos traz desgaste, nos traz desânimo, mas nós precisamos em Cristo estarmos sempre renovando a nossa fé, a nossa esperança, para que nós possamos continuar buscando. E aqui Jesus, ele disse, vá, a tua fé te salvou. Jesus, todas as vezes que ele efetuava um milagre, uma cura, ele nunca dizia, ele nunca atribuía a ele que ele fez. Ele sempre falava para a própria pessoa, a sua fé te salvou. Aí nós vemos a importância de nós mantermos acesa a fé no nosso coração. Você continua crendo? Você continua crendo? Se você já está com a sua fé por um fio, nessa noite, o Senhor, ele quer renovar a tua fé. Para que você possa continuar caminhando, para que você possa continuar perseverando, você possa continuar clamando, porque o momento dele agir só cabe a ele. Nós não sabemos o momento que ele vai agir, mas nós não podemos abrir mão da nossa confiança e da nossa perseverança no Senhor. A sua fé te salvou, ou seja, Jesus, ele fala da importância e da minha responsabilidade com a minha fé. Eu preciso alimentar a minha fé. À medida que eu busco ao Senhor, à medida que eu leio e medito na palavra, à medida que eu me envolvo com as coisas do reino de Deus, a minha fé ela é fortalecida. Mas se eu ficar preocupado com as coisas desta vida, se eu ficar preocupada com o que vai acontecer amanhã, vai entrar o quê? A ansiedade, vai entrar tantas coisas e a minha fé, ela começa o quê? A enfraquecer. Aquilo que eu mais alimentar é o que vai ser maior, é o que vai ser o gigante em mim. Se eu alimento a minha fé ela vai ser firme, ela vai ser constante. Mas se eu começar a me preocupar com as coisas desta vida e deixar as coisas do reino de Deus em segundo lugar, a minha fé ela vai ser pequena, ela vai enfraquecer. E aí Jesus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas necessárias para a nossa sobrevivência nos serão acrescentadas. Mas ele nos orienta o quê? Que nós venhamos a buscar, a priorizar as coisas do seu reino. E a fé, irmão, sem fé é impossível nós chegarmos a algum lugar. Porque as coisas de Deus, as coisas espirituais, nós alcançamos mediante a fé. Não é mediante esforço humano, mas é mediante a nossa fé. E diz que ele imediatamente, ele passou a enxergar. E ele foi seguindo a Jesus pelo caminho. Outro ponto nessa mensagem. Ele não estava interessado ali somente na cura. Ele poderia ter recebido a cura e seguir a vida dele. Mas o texto diz que ele foi curado, ele passou a ver e ele agora tomou a decisão de seguir a Jesus pelo caminho. Ou seja, ele passou a ter um comprometimento. Para ele, a cura era importante, mas muito mais importante era seguir ao Senhor. Muito mais importante que a cura é a presença de Deus na minha e na sua vida. Mais importante que a cura, com aquilo que o Senhor possa me dar, mais importante é a presença de Deus na nossa vida. Porque a presença de Deus, irmãos, quando eu tenho a presença de Deus, todas as outras coisas, elas vêm.
Deus, Ele supre as nossas necessidades. Aquilo que eu coloco diante dEle como prioridade, aquilo que eu busco como um sonho, como um projeto, se eu estou na presença de Deus, Deus, Ele tem prazer em nos abençoar e nos conceder. Mas se Bartimeu, ele recebe a cura e ele simplesmente segue o caminho dele, a vida dele, ele somente ia receber o quê? A visão física. Ele ia retomar a vida dele, ele ia poder trabalhar, viver a vida dele, a vida secular. Mas ele tomou agora a atitude de seguir a Jesus. Muitas pessoas estão buscando Jesus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode fazer. E não estão se apercebendo a questão da sua salvação, a questão da eternidade. Porque aqui tudo vai passar. Mas e a sua alma? Para onde vai a sua alma? Aonde a sua alma vai passar a eternidade? E esse é um ponto ao qual nós precisamos estarmos apercebidos. Você que está em casa, cuide da sua alma. Siga a Jesus, tenha compromisso com Deus. Não busque ao Senhor somente por aquilo que Ele pode te dar, porque Ele pode nos dar tudo. Ele é Deus, Ele é o Criador. Não siga Jesus somente por aquilo que você pode receber dEle, materialmente, uma cura. Porque o que adianta o homem, diz o Senhor, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, que nessa noite, você venha se aperceber de como está a sua vida. Talvez a tragédia, a exemplo de Bartimeu, a tragédia entrou na tua família, a tragédia entrou na tua casa, mas Jesus, Ele é aquele que chega e é aquele que muda o curso, é aquele que transforma e Ele faz uma nova história. É aquele que muda. Que nessa noite nós venhamos a lançar fora tudo aquilo, irmãos, que tem nos atrapalhado. Tudo aquilo que tem representado essa capa, coisas velhas. Jesus, Ele tem algo novo para fazer, mas nós precisamos lançar fora aquilo que é velho, aquilo que está nos limitando, para que o novo de Deus, Ele possa chegar na nossa vida. Bartimeu, ele provou do melhor de Deus, porque ele alcançou a cura física e ele alcançou a cura espiritual. Porque seguir a Jesus é ser discípulo. E o discípulo, ele aprende com o mestre. E à medida que eu aprendo com o mestre, eu creio que Bartimeu era um homem amargurado. Era um homem que ele carregava aquele trauma, né? Pelo assassinato do pai, pela perda do pai. Talvez ele tivesse mesmo no seu coração uma revolta. Mas à medida que ele passou a seguir Jesus, tudo isso foi tratado. Porque não adianta, irmãos, eu ser curada na minha carne e a minha alma, ela está cheia de feridas. Eu tenho um câncer na minha alma, pela falta de perdão, pelo ódio, pelo rancor, pelo ressentimento. Mas quando eu tomo a decisão de seguir a Jesus como Bartimeu, eu creio que o Senhor tratou das feridas na alma daquele homem e ele foi curado. Ele foi curado no corpo e ele foi curado na alma. Porque não adianta uma área estar sarada e a outra está enferma. Nós, seres humanos, a Bíblia diz que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E as três áreas precisam estar saudáveis. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas quantas pessoas estão com um corpo bonito,
mas a sua alma está enferma. A sua alma está cheia de feridas que precisam ser tratadas. Mas o Senhor é aquele que trata. O Senhor é aquele que trata as feridas das suas ovelhas. O Senhor é aquele que traz o óleo, o azeite, e Ele limpa as feridas e Ele cicatriza. E você vai lembrar do que passou, do que te aconteceu, mas aquilo não vai mais trazer dor na sua alma. Porque quando Jesus, Ele cura, o milagre, ele é completo. Que nessa noite, através dessa palavra, que você tenha a sua fé fortalecida no Senhor. Talvez você está assim, né? Tem fases, né, presbítero Flávio? Que a gente está assim, meu Deus, está difícil. Tem tempos na nossa vida que está difícil. Mas o Senhor é aquele que Ele vem ao nosso encontro, como veio ao encontro desse homem. Jesus, Ele chega no momento certo. Ele não nos deixa perecer. E tem esses momentos na nossa vida que parece que Deus está alheio àquilo que nós estamos atravessando. Mas o Senhor, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos restaura. Né? Eu já contei essa experiência, uma fase da minha vida que eu estava por um fio. A minha fé estava desfalecendo e eu estava assim, por um fio, e eu precisava, a minha alma estava gritando por socorro. E eu fui convidada para ir num culto de festividade. E chegando ali, quando foi feito o apelo, eu queria receber uma oração. E foi feito o apelo àqueles que queriam receber Jesus como Salvador. E eu, dentro de mim, eu dizia, eu preciso receber uma oração. E as pessoas atenderam o apelo e foram à frente. Foram à frente, receberam oração. E eu fiquei desapontada, porque eu precisava, naquele momento, para mim era muito importante. Eu precisava receber uma oração. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele conhece a tua necessidade. Quando a tua alma está gemendo, quando a tua alma está gritando. E quando as pessoas voltaram para os seus lugares, ele disse, agora eu quero orar por você que é crente e que precisa receber uma oração. E eu fui correndo lá na frente, eu saí do meu lugar chorando muito. E eu me coloquei diante do altar, ele chorando muito, outras pessoas foram também. E ali eu recebi aquela oração. E quando eu voltei, eu já estava sentindo assim um refrigério. E quando chegou no final do culto, uma irmã me parou no corredor e disse assim, olha, quando você foi lá na frente, um anjo se posicionou e ao seu lado, e ele tirou das suas costas, havia uma tocha, sabe assim, como aquelas tochas olímpicas? Havia uma tocha nas suas costas, e aquela tocha estava quase apagando, o fogo daquela tocha estava muito pequenininho, estava quase apagando. E aquele anjo tomou aquela tocha e trouxe e se posicionou na sua frente com a tocha assim. E nesse momento, aquela chama cresceu. Aquela tocha começou a fumegar. E ele entregou aquela tocha na sua mão e disse, a tua vitória está em manter a tocha acesa. Como é que está a sua fé nessa noite? Como que você entrou aqui nesse lugar? Você veio para mais um culto? Ou você veio porque você precisa de um socorro da parte de Deus? Talvez a tua alma está gemendo
Eu olho para você e pela tua aparência você está muito bem, mas por dentro só Deus sabe como é que você se encontra. Você que está em casa também. Só Deus sabe como você está. Só Ele sabe a tua condição real. E assim como Ele passou naquele lugar aonde Bartimeu se encontrava, Jesus conhecia, sabia. Ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus não passou naquele lugar por um acaso. E Deus não está falando aqui nessa noite por acaso. Alguém aqui está precisando. E o Senhor, Ele está passando nessa noite. Não deixe passar a oportunidade. Você que está assistindo essa live, Jesus, Ele está passando. Não deixe passar a oportunidade. Comece a clamar ao Senhor. Comece a pedir o socorro do Senhor. Talvez você já buscou em tantos lugares, solução em tantos lugares. Eu mesma busquei em tantos lugares a solução e eu só me afundava cada vez mais na depressão. E talvez você esteja assim. E foi em Cristo, foi no meu encontro com Jesus, que Ele estendeu a mão dEle e me tirou de um fundo de um poço. E Ele me ergueu e me colocou de pé. E eu estou de pé na presença do Senhor. Que nessa noite você venha, a exemplo de Bartimeu, coloque a tua condição, coloque a tua situação diante do Senhor. O que está acontecendo com você? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua esperança? Você já parou, já desistiu, já jogou a toalha? Acha que não tem solução? Apresenta agora a tua causa, Senhor, que nós vamos estar orando. Você que está em casa também. Feche seus olhos. Coloque a tua causa. Aquilo que está te trazendo aflição, angústia. Coloca diante do Senhor nessa hora. E nós vamos orar. Senhor Deus, Pai. Senhor, a tua palavra, Deus, ela não volta vazia. Eu olho, Senhor, eu olho para as pessoas aqui presentes, Pai. Aparentemente todas estão bem. Mas, Senhor, só Tu sabe o que cada um passa. Lá dentro, Senhor, do seu quarto, no seu dia a dia. Só Tu sabe, Senhor, o que passa no coração. Só Tu conhece o choro, a lágrima, o gemido da alma. Aqueles que estão em casa também, ao alcance dessa live. Aqueles que ainda vão ser alcançados. Meu Deus, o Senhor é aquele que conhece. E o Senhor está, Senhor, nessa noite, o Senhor está passando, Pai. O Senhor está passando, Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor venha, Pai, fortalecer a fé de cada um nesta noite. Dentro, Senhor, de cada processo que cada um está, Senhor, atravessando. Fortaleça, Pai, a fé, aviva, Senhor. Assim como o Senhor fez comigo naquela ocasião em que eu estava desfalecendo. Meu Deus, o Senhor enviou a resposta. O Senhor enviou, Senhor, o recurso. Meu Deus, e eu saí daquele lugar fortalecida para continuar caminhando. Deus, que o Senhor venha avivar a chama da fé no coração dos teus filhos. Aviva, Senhor, a esperança. Senhor, a perseverança. Para que eles continuem clamando, para que eles continuem buscando em Ti, Senhor, a resposta, a solução. Meu Deus, seja a cura física, seja a cura interior. Senhor, a Tua vontade é que nós tenhamos saúde plena. Meu Deus, Senhor, nos ajuda. Senhor, toma nas Tuas mãos. Que cada um venha, Senhor, tomar atitude de lançar fora tudo aquilo que tem limitado, tudo aquilo que tem, Senhor, aprisionado. Senhor, porque é necessário que nós venhamos romper. Muitas vezes ficamos acomodados.
ficamos acomodados à situação, ficamos acomodados, Senhor, quando nós precisamos romper, nós precisamos tomar atitude, Senhor, e largar, deixar aquilo que nos limita, meu Deus, e cair de joelhos aos teus pés. Porque, Senhor, Tu és aquele que traz a resposta, Tu é aquele que traz a solução, como o Senhor trouxe na vida de Bartimeu, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, trabalhar nos corações aqui, nessa noite, Pai. Aquele que entrou abatido, entristecido, aquele que veio em busca de uma resposta. Meu Deus, a Tua palavra, ela é viva e eficaz e ela não volta vazia. E a Tua palavra nessa noite diz que nós tenhamos que tomar atitude para que o milagre, ele seja completo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha entrar, meu Deus, com a cura, com a libertação, com a resposta, Pai. Senhor, é mediante a fé de cada um que o milagre ele venha se estabelecer, Pai, e o Teu nome seja glorificado. Senhor, abençoa o Teu povo. Meu Deus, fortaleça, ajuda, Pai, e glorifica assim o Teu santo nome. Assim eu oro, Pai, abençoando o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Receba do Senhor nessa noite, querido. Deus abençoe a sua vida. Amém? A sua fé já foi ativada nessa noite. Amém? Então agora é só colocar em prática e obedecer à voz do Senhor. Amém? Agora eu